Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Algoritmos de Monte Carlo e Cadeia de Markov. Na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão de probabilidade, vou passar por vários conceitos e vamos começar. Então tem aqui o roteiro da aula de hoje, como eu comentei, vamos apresentar vários conceitos fundamentais para falar sobre probabilidade e a gente vai usar isso muito ao longo da disciplina. Então vamos começar falando sobre o espaço amostral, que é um conjunto de objetos enumerável, que significa que você pode contar ele. Então, por exemplo, um conjunto de frutas é um espaço amostral, um conjunto de letras, ou um conjunto de grafos, né? Elementos nesse espaço, nesse saco de objetos que você pode contar. Então a gente vai chamar de S a letra para denotar o conjunto. Então, por exemplo, no caso de letras, esse conjunto vai ser a letra A, B, C, D, até a letra Z. E a gente vai chamar de módulo de S a cardinalidade desse conjunto, é quantos elementos ele possui. No caso aí das letras, a cardinalidade vai ser 26. Muito bom. Então, o que é a probabilidade? A probabilidade nada mais é do que uma função que vai associar a cada elemento desse meu espaço amostral um valor entre 0 e 1. Então, P é uma função que mapeia elementos do espaço amostral no número real entre 0 e 1. E essa função não é qualquer, ela tem algumas restrições, e a mais importante é que a soma dos valores associados aos elementos de todos os elementos do espaço amostral tem que ser igual a 1. Okay? Então, por exemplo, nesse meu exemplo do alfabeto, eu tenho 26 letras, eu poderia associar a cada letra o número 1 sobre 26. Eu poderia também associar de maneira diferente, por exemplo, dando o número 1 sobre 10 para qualquer vogal e 1 sobre 42 para qualquer consoante. Se você fizer a conta e somar, você vai ver que isso vai dar 1 também. Então, essa função de probabilidade, a gente escolhe como que a gente quer mapear os elementos do espaço amostral no número entre 0 e 1. Com isso, a gente pode falar sobre eventos do espaço amostral. Um evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. Então, no meu exemplo de letras aqui, eu posso definir diversos subconjuntos. Por exemplo, o subconjunto A, ou o evento A, é a mesma coisa, denotado pelos elementos A, B, C e D. O subconjunto B, ou o evento B, poderia ser todas as consoantes. E um evento C poderia ser, por exemplo, todas as letras depois da letra Q. Repara que isso define subconjuntos do meu espaço amostral e a gente vai chamar isso de evento. Então, para mudar um pouquinho, vamos falar de grafos. Imagina que eu tenho S, o conjunto de grafos, nessa figura. Então, eu tenho 15 grafos diferentes. Eu poderia definir um evento A, onde eu estou incluindo todas as cliques, né? Todos os grafos que são completos. O outro exemplo seria B, todos os grafos com menos do que 4 vértices. E em outro exemplo seriam todas as árvores, né? Todos os grafos que não possuem círculos aqui. Muito bom, então isso dá exemplos de eventos em cima de um espaço amostral. Agora a gente pode falar de probabilidade de evento, que nada mais vai ser do que a soma das probabilidades dos elementos que definem o evento. Então a probabilidade associada ao evento A nada mais é do que a soma, né? Essa é a minha equação aí, das probabilidades associadas a cada elemento do conjunto A. Então, no caso das letras, onde eu tenho 26 letras e uma probabilidade de 1 sobre 26 para cada elemento, eu posso pegar esse evento A, que tem 4 letras, o evento B de consoantes, o evento C das letras depois da letra Q, e definir as probabilidades agora desses eventos. A probabilidade de A vai ser 2 sobre 13, B vai ser 21 sobre 26, e C vai ser 9 sobre 26. Então, repara que, utilizando a nossa definição de probabilidade, a gente consegue computar a probabilidade associada a eventos. Muito bom. Então, a gente pode manipular eventos. Eventos são conjuntos, né? Subconjuntos do espaço amostral. Então, a gente pode utilizar a lógica de conjuntos para manipular os eventos. Então, as principais operações são união, interseção e complemento, né, que são operações sobre conjuntos, que a gente pode usar elas para manipular eventos. Então, por exemplo, o evento A, com essas 4 letras, o evento B e o evento C,
a gente pode fazer o seguinte, A união B. Então, seria a união desses dois conjuntos, que seriam basicamente todas as consoantes mais a vogal A. Eu poderia fazer A interseção B, ok? E aí, nesse caso, seriam só as consoantes B, C, D. Eu poderia fazer A interseção B, interseção C, e nesse caso, né, A interseção C é vazio, então nós temos um conjunto vazio nesse caso aqui. Poderia fazer o complemento do conjunto B, que seriam todas as vogais. Muito bom. Então, a probabilidade de eventos resultantes seguem a mesma definição. Então, por exemplo, se eu definir um evento Y, que é a interseção de A e B, a probabilidade de Y vai ser a probabilidade associada aos elementos do meu conjunto Y, que é justamente os elementos da interseção dos conjuntos, né, dos subconjuntos A e B. Muito bom. Então, aqui voltando ao meu exemplo, com as minhas 3 subconjuntos, eu posso agora falar da probabilidade de A união B. Tá? Então, se eu pego A união B, vai ter uma probabilidade, que é a probabilidade das consoantes mais a letra A, ok? E você pode fazer a conta aí. Poderia fazer também a probabilidade da interseção desses 3 conjuntos. A gente viu que isso é vazio, então a probabilidade do conjunto vazio é sempre zero. Não tem nenhum elemento aí para contar. Então, é assim que eu manipulo eventos e associo probabilidade a eles. Muito bom. A probabilidade do conjunto BC são a probabilidade da complemento do conjunto B, que são as vogais, né? E aí, como cada elemento tem probabilidade 1 sobre 26, porque a gente definiu assim, essa probabilidade do complemento de B vai ser as vogais, 5 vogais sobre 26. Essa é a probabilidade. Muito bom. Então, um ponto de confusão quando você trabalha com conjuntos e probabilidade é que esses operadores lógicos são usados, que operadores lógicos são usados no lugar de operadores de conjunto. Então, muitas vezes a gente fala de ou mais, ao invés de falar de união de eventos. Ou e, ou produto, ao invés de falar de interseção. Ou negação e not, ao invés de falar de complemento. Então, para ficar claro, né, A união B vai ser escrito como A mais B, então esse mais aí significa união, que vai ser escrito também como A ou B. E esse ou aí, esse conectivo lógico, né, faz o mesmo papel do mais, que faz o mesmo papel da união. Tá? E um outro exemplo seria A interseção B, ou A vezes B, ou A e B. Essas coisas são exatamente a mesma coisa. Estou trocando o operador de conjunto por um operador lógico ou aritmético. Muito bom. Então, mesma coisa para o complemento, né? B complemento vai ser B barra ou not B. E a gente vai usar essa notação, tá, de conectivos lógicos, que é a mais usual. Então, quando eu falar A ou B, o que eu estou querendo dizer é a união, né, do evento A com o evento B. Muito bom. Vamos falar de independência, que é um conceito fundamental em probabilidade, e a independência vai atender essa seguinte definição. Considera 2 eventos, A e B, a gente vai dizer que eles são independentes se a probabilidade da interseção entre eles for igual ao produto das probabilidades de cada evento. Então, P de A vezes P de B. Okay? Então, é exatamente isso que eu acabei de falar. No nosso exemplo aqui, a gente pode voltar para ele, pegar aqui os nossos eventos que nós definimos e outras coisas, todas as letras antes de N, o evento A e Z, e perguntar se esses eventos são independentes. Então, por exemplo, A e B são eventos independentes? Para você afirmar isso, você tem que fazer a conta lá de cima. Pegar a interseção, calcular a probabilidade da interseção, calcular a probabilidade de cada evento e ver se o produto, né, da probabilidade dos eventos é igual à probabilidade da interseção. E aí faz esse exercício aqui que você vai se surpreender sobre isso. E é importante lembrar que independência é um conceito definido através dessa definição aqui. Então, existe uma intuição, mas é importante lembrar que a intuição muitas vezes falha, como esse exemplo aqui vai te mostrar. Muito bom. Vamos falar de exclusão mútua, que é outro ponto-chave em probabilidade. 2 eventos A e B são ditos mutuamente exclusivos se a probabilidade da união é igual à soma das probabilidades. Tá? Então, eu pego 2 eventos, A e B, calculo a união deles, vejo a probabilidade disso,
E se isso for igual à probabilidade de o evento A mais a probabilidade do evento B, eu vou dizer que eles são mutuamente exclusivos. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, se eu pegar dois eventos, as letras A, B, C, D e todas as consoantes, esses eventos não são mutuamente exclusivos. Se você fizer a conta, aplicar a definição, você vai ver que não vai dar certo. Ok? E, em particular, né, as consoantes estão aparecendo duas vezes aqui. Elas aparecem no evento B e no evento A. Muito bom. Eu vou pegar agora o outro evento, todas as letras antes de N, e o evento B sendo as letras X, Y e Z. E agora, se eu perguntar se A e B são mutuamente exclusivos, você pode fazer a conta e se convencer de que sim, eles são mutuamente exclusivos. Muito bom. A gente pode falar um pouquinho agora de probabilidade condicional, que é um conceito muito importante, que é a probabilidade de um evento dado a ocorrência de um outro evento. E essa ideia de ocorrência do outro evento significa que eu vou reduzir o meu espaço amostral para esse evento que ocorreu. Então eu quero a probabilidade, né, associada ao evento A, tendo em vista uma restrição do espaço amostral para o evento B. Então, a definição dessa probabilidade, a gente escreve assim, probabilidade de A dado B, é a probabilidade de A e B, a interseção desses dois conjuntos, dividido pela probabilidade do evento que você condicionou, do evento B. Okay? Então, vamos pegar um exemplo aqui, de novo, esses meus três eventos, as letras A, B, C, D, etc. Eu posso calcular agora a probabilidade de A dado B. Então, você aplica essa definição e faz a conta. Okay? Você vai ver que tem uma probabilidade associada a esse evento, que é basicamente a restrição do espaço amostral para esse meu novo, né, para esse meu evento B, que eu estou meio que dizendo que ele ocorreu. Okay? Essa é a definição aqui. Eu posso também fazer P de B dado A, por que não, né? Calcular a probabilidade do evento B dado o evento A. Okay? E aí, de novo, você vai ver fazer a conta, faz a conta aí, você vai ver a restrição com relação a A. E por isso, por exemplo, a probabilidade do evento C dado B. Okay? O que acontece nesse caso? Legal. Então, um outro conceito, muito importante é a ideia de lei da probabilidade total, que é uma maneira de você particionar o meu espaço amostral S. A gente vai particionar esse espaço em conjuntos, em subconjuntos, tal que todo elemento de S aparece exatamente em um subconjunto. Tá? Isso é o que a gente chama de partição de um conjunto, né? Um conceito da matemática. A partição de um conjunto é dividir ele em partes, tal que cada elemento da partição, que é um subconjunto, né? Tem exatamente... Cada elemento do espaço amostral, aparece exatamente em uma única parte dessa partição. Então, por exemplo, eu posso pegar o alfabeto e dividir ele em duas partes. Todas as vogais, eu vou chamar isso de O1, e todas as consoantes, eu vou chamar isso de O2. Então, repara que isso é uma partição do meu espaço amostral. E aí, a relação entre probabilidades de um evento e a probabilidade dos eventos de uma partição. É isso que essa lei vai nos dar. Okay? E que relação é essa? Então, a probabilidade de um evento, a probabilidade de A, ela pode ser calculada como sendo um somatório da probabilidade de A interseção com BI, onde BI aqui é uma das partes dessa minha partição. Então, eu vou somar para todas essas partes, B1, B2, B3, quantas eu tiver, fazer a probabilidade da interseção entre A e a parte, e isso vai me dar de volta a probabilidade de A. E aí aqui eu posso aplicar a definição de probabilidade condicional, porque a probabilidade de A dado BI é igual a condicional vezes a probabilidade de BI. Okay? A gente simplesmente usou a definição aqui de probabilidade condicional. Tá? Então, BI aqui é qualquer partição do espaço amostral. Então, é um conceito muito poderoso. Eu posso escolher como que eu vou dividir o meu espaço amostral e calcular a probabilidade desse evento A fazendo essa soma. Okay? Então, é uma regra muito utilizada para calcular a probabilidade. Vamos falar agora de uma outra regra, que é a regra de Bayes, que é uma relação também fundamental entre probabilidades condicionais. Tá? Então, eu tenho essa aqui, que é a regra de Bayes. P de A dado B é igual a P de B dado A vezes P de A sobre P de B. E, aliás, a figura à direita é o nome de um bar em Cambridge,
né? Em homenagem à regra de Bayes, ok? Legal. E talvez essa relação seja uma das relações mais importantes em probabilidade, porque ela é usada em muitos problemas, ok? Por que isso, né? Por que essa regra de Bayes é tão útil? E a razão para isso é porque, imagina que se calcular uma probabilidade condicional, a probabilidade de A dado B. Só que isso pode ser difícil de calcular. E o que eu posso fazer é calcular o contrário disso, a probabilidade de B dado A. Talvez isso seja mais fácil de calcular. E se isso for verdade, né, se isso for mais fácil de calcular, então eu consigo calcular a probabilidade de A dado B utilizando a regra de Bayes. Tá? E muitas vezes a probabilidade de B, que é o denominador aqui, eu não preciso calcular ele, estou interessado só na proporção, né? Então o numerador muitas vezes é suficiente para calcular. Um exemplo claro desse uso, vou mostrar aqui para vocês, que é um filtro de spam usando a regra de Bayes. Então imagina que S é o conjunto de o conjunto de e-mails de um grande universo, ok? Milhões de e-mails trocados. M vai ser o subconjunto de e-mails que são spam. Então alguém rotulou os e-mails e disse alguns que são spam. V é o subconjunto de e-mails que possuem a palavra Viagra. Então esse é um outro subconjunto do espaço amostral. Agora eu gostaria de calcular a probabilidade, né, de ser spam, dado que o e-mail possui a palavra Viagra. Qual é essa probabilidade? Calcular essa probabilidade talvez seja difícil. Então eu posso inverter e tentar usar a regra de Bayes para calcular isso. Tá? Então, em vez de calcular a probabilidade de M dado V, eu posso calcular a probabilidade de V dado M. A probabilidade de ter a palavra Viagra, dado que o e-mail, a mensagem, é classificada como spam. Okay? Repara que essa probabilidade de V dado M é mais fácil de calcular empiricamente. Eu posso ter um conjunto de mensagens, né, que são spam e calcular de maneira empírica a probabilidade ou a fração de vezes que tem mensagens com a palavra Viagra. O que o contrário é mais difícil de fazer. A mesma coisa para P de V e P de M. São mais fáceis de calcular. Muito bom. Tá? Então, esse é um exemplo de uso da regra de Bayes. Vamos falar um pouquinho agora de variável aleatória, porque até agora a gente não viu nada de aleatório, e essa ideia de variável aleatória também não vai ter nada de aleatório, ok? Mas vai introduzir essa noção que é fundamental em probabilidade, a gente vai usar muito ela na disciplina, ok? Então, a ideia de variável aleatória é uma variável que pode assumir diferentes valores, tá? Só que essa definição ela é um pouco enviesada, porque a variável aleatória, na verdade, é uma função que vai mapear o espaço amostral nos inteiros, porque a gente vai tratar aqui de variável aleatória discreta. Então, x aqui, que é a minha variável aleatória, okay, vai transformar, vai mapear os elementos do espaço amostral nos números inteiros. Por que eu vou fazer isso? Né? Por que eu vou mapear os elementos do espaço amostral, que já era discreto, né, contável, nos inteiros? A razão é poder trabalhar com números, independente dos elementos do espaço amostral. Repara que o espaço amostral podem ser letras, podem ser frutas, podem ser grafos, ok? E eu vou querer falar de números, então eu vou mapear cada elemento desse no número inteiro. Então está aqui a minha definição, x é uma variável aleatória que mapeia os elementos do espaço amostral nos inteiros. Okay? Então vamos usar x para definir essa função, ok? E vai ficar claro que a gente pode fazer isso para definir eventos. Então imagina que o evento A agora é definido por x maior do que 5. O que significa isso? Né? Quem está nesse evento? Bom, está nesse evento todos os elementos do espaço amostral cujo mapeamento por essa variável aleatória é maior do que 5. Então, E aqui é um elemento do espaço amostral, x de E é o mapeamento dele sobre essa variável aleatória. Se esse mapeamento for para um número maior do que 5, eu vou colocar ele nesse evento. Então, A é um evento definido por todos os elementos do espaço amostral que foram mapeados por essa variável aleatória para um número maior do que 5. Muito bom. Tá, então, vamos ver uns exemplos aqui de maneira mais concreta, voltando aqui ao meu alfabeto, com as minhas 26 letras, com uma probabilidade uniforme em cima dessas letras. E agora vamos pensar numa variável aleatória que faz o seguinte: ela mapeia a letra A para o número 1,
a letra B para o número 2, a letra C para o número 3 e assim por diante. Okay? Eu posso ter uma outra variável aleatória, y, sobre esse mesmo espaço amostral, que faz uma coisa diferente. Ela mapeia todas as vogais para o número 1 e todas as consoantes para o número 2. Eu posso ter uma outra variável aleatória, z, que vai funcionar de maneira diferente. Ela vai mapear as 10 primeiras letras do alfabeto para o número 1, as 10 últimas letras para o número 2 e as letras do meio, né, as outras 6 letras aí, para o número 3. E repara que é a gente que escolhe e define a variável aleatória, como é que ela vai atuar em cima do meu espaço amostral. A gente é que vai escolher isso. Muito bom. E aí, com essas 3 variáveis aleatórias, a gente pode definir eventos. Por exemplo, o evento x maior do que 13 significa todos os elementos do espaço amostral que no mapeamento por essa variável aleatória x é um número maior do que 13. Então, se você fizer a conta, você vai ver que isso são as letras N, L, até a letra Z. Também posso definir um evento como x ímpar, que são todos os elementos do espaço amostral que são mapeados para um número ímpar por essa variável x. Okay? Então, 1, 3, 5, que vão dar origem às letras A, C, E, G. Então, repara que eu consigo recuperar, definir eventos, utilizando a minha variável aleatória. Então, o evento y igual a 1, ok? Repara que aqui eu estou usando a minha segunda variável aleatória, vão ser as vogais, A, I, O, U. O exemplo z igual a 3 são aquelas letras do meio, né? Que foram definidas pela variável aleatória z. Ok? E a gente vai escolher esses eventos como a gente quiser. A gente aqui define os eventos. Muito bom. Agora a gente pode falar de probabilidade de uma variável aleatória, porque a probabilidade vai estar associada ao evento que nós estamos definindo com a variável aleatória. Então, lembrando, x maior do que 13 define um evento. Okay? X ímpar define outro evento. Y igual a 1 define um evento. Z igual a 3 define um evento. Agora eu posso calcular a probabilidade de x ser maior do que 13, que é justamente a probabilidade do evento definido por essa variável aleatória. Posso calcular a probabilidade de y igual a 1, que basicamente a probabilidade associada àquele evento, que contém as vogais, A, E, I, O, U, que vai ser aqui 5 sobre 26. E posso calcular a probabilidade, por exemplo, do evento y igual a 1 e z igual a 3. Então, repare que eu estou agora misturando aqui variáveis aleatórias, mas isso não é problema nenhum, porque elas estão definidas em cima do mesmo espaço amostral. Então, repara que y igual a 1 vai definir um conjunto, z igual a 3 vai definir outro conjunto, o e aqui é a interseção, vou pegar a interseção desse conjunto e vou calcular a probabilidade disso. E uma pergunta boa é se isso é igual ao produto das probabilidades y igual a 1 e z igual a 3. Ou seja, será que elas são independentes? Fica aí o dever de casa para você testar. Muito bom. Tá? Então, como eu falei aqui, né, y e z são diferentes, mas não necessariamente são independentes. Tem que fazer a conta aí para ver se esses dois eventos são independentes. Bom, agora a gente pode falar um pouquinho sobre manipulação de variável aleatória, porque elas podem ser manipuladas algebricamente. Eu posso pegar uma variável aleatória e multiplicar por um escalar. E o que isso significa, né? Bom, significa que eu estou pegando o mapeamento dela e multiplicando esse mapeamento por esse escalar. Então, se x, né, assume valores 1 e 2, ou seja, x mapeia o espaço amostral para os números 1 e 2, 2x vai basicamente mapear os elementos do espaço amostral para os números 2 e 4. Quem era mapeado para o número 1 vai ser mapeado para o número 2, quem era mapeado para o número 2 vai ser mapeado para o número 4. Eu posso atribuir variáveis aleatórias a uma outra variável aleatória, okay? E esse novo mapeamento, obviamente, ele ocorre em cima do mesmo espaço amostral. Então, por exemplo, y, uma variável aleatória, definida como 2x mais 1. Então, 2x mais 1 aí eu estou remapeando, né, os elementos e usando esse novo, né, definindo esse novo mapeamento nessa minha variável y. Repare que eu posso também somar mapeamentos. X mais y é igual a z. Tá? Então, x é a variável aleatória que mapeia cada elemento do espaço amostral para um número, y também. Então, z vai pegar o mapeamento de um elemento feito por x e somar com o valor do mapeamento feito por y. Colocar isso, essa soma, isso vai ser o mapeamento definido por z. Okay?
Eu também posso simplificar eventos usando variáveis aleatórias. Por exemplo, o evento 2x mais 4 é equivalente ao evento o evento 2x maior do que 4 é equivalente ao evento x maior do que 2. Né? Eu posso dividir por 2 dos dois lados da desigualdade e eu vou ter equivalência entre esses eventos. Também posso pensar no evento de baixo, que é 2 vezes x vezes y. Então aqui eu estou olhando para a interseção, isso igual a 0. Okay? Isso vai ser igual a x igual a 0 ou y igual a 0. Então repare que eu estou simplificando e manipulando eventos através das minhas variáveis aleatórias. Muito bom. Vamos falar agora sobre a variável aleatória indicadora, que talvez seja a mais comum e mais importante variável aleatória. Tá? E como o nome já diz, ela vai indicar alguma coisa. A variável aleatória indicadora, ela mapeia todo o espaço amostral para dois números, o número 0 ou o número 1. Então, um subconjunto do espaço amostral vai ser mapeado para o número 1, e esse subconjunto é o subconjunto de interesse que nós estamos usando para indicar alguma coisa, e todos os outros elementos do espaço amostral vão ser mapeados para o número 0. Então, a variável aleatória aqui, x, se ela for uma indicadora, ela vai assumir valores 1 ou o valor 0. Okay? Então, para dar um exemplo, imagina todos os grafos com n vértices. E aí eu vou definir o seguinte, x é igual a 1 para todos os grafos conexos. Então, pensa em todos os grafos com n vértices, vão ter vários conexos e outros não conexos. Se for conexo, eu vou mapear esse grafo para o número 1. Se o grafo não for conexo, eu vou mapear ele para o número 0. Então, essa minha variável aleatória indicadora x está indicando os grafos conexos desse meu conjunto S. Vamos ver um outro exemplo? Y de k igual a 1 vai ser todos os grafos com diâmetro k. Então, repara agora aqui que eu estou indexando a minha indicadora por um parâmetro, né, que é o k aqui. Então, se o grafo tiver diâmetro k, y de k vai ser igual a 1. Caso contrário, y de k é igual a 0. Né? E, caso contrário, o grafo foi mapeado por número 0. Okay? Mesma coisa aqui, z de k é igual a 1, o outro exemplo, todos os grafos com k componentes conexas. Né? Pensa nesse meu espaço amostral, né? Tem vários grafos, cada grafo pode ter um certo número de componentes conexas, e aí eu estou definindo aqui uma indicadora que tem um parâmetro k, né? Que basicamente vai funcionar da seguinte maneira, z de k é igual a 1 para todos os grafos que tem k componente conexas. Caso contrário, z de k é igual a 0. Okay? Muito bom. E aí a gente pode falar dessa probabilidade de x ser igual a 1, que é a probabilidade de x, ok? A gente pode resumir assim, porque o evento aqui está definido claramente, né? Então vai ser a probabilidade associada aos elementos do meu espaço amostral. Então, por exemplo, x aqui indica o grafo ser conexo, né? Então P de x é a probabilidade associada aos grafos conexos desse meu conjunto aqui. Muito bom. Então agora eu vou falar um pouquinho de uma nova regra do jogo, porque até então a gente estava calculando probabilidade de um evento olhando para a probabilidade dos elementos do espaço amostral. Então a probabilidade de x igual a 1, o que eu fazia para calcular essa probabilidade? Eu via todos os elementos do espaço amostral que foram mapeados por x para o número 1 e somava essas probabilidades. Tá? Essa era o que a gente vinha fazendo até agora. E a gente vai mudar um pouco a regra do jogo. Okay? A gente vai definir a probabilidade associada a um valor de uma variável aleatória de maneira direta, sem considerar o respectivo evento lá no espaço amostral. Então repara que a probabilidade de x ser igual a 1 continua sendo, né, um mapeamento dos elementos do espaço amostral sobre a variável x para o número 1, isso continua valendo, ok? Mas agora o que vai acontecer é que eu vou definir essa probabilidade de maneira direta. Vou dizer que essa probabilidade aqui vale P1, ok? Não vou mais me preocupar com as probabilidades dos elementos, ok, do espaço amostral. Okay? Então a gente vai usar esse P1, esse P2, esse P3 a partir de uma função. Tá? E essa função, a gente vai chamar ela de função de probabilidade, ou função de massa de probabilidade, ou função de distribuição de probabilidade. São vários sinônimos aí para a mesma coisa.
Então, a gente vai então agora passar a associar probabilidade a esses eventos utilizando uma função. Então, essa função de distribuição ela é escrita dessa seguinte maneira, seja x uma variável aleatória e x minúsculo os seus possíveis valores, né? Então, f subscrito x maiúsculo, parênteses, x minúsculo, é definido como a probabilidade de x ser igual a x. Okay? De x maiúsculo ser igual a x minúsculo. Tá? E a função cumulativa, f maiúsculo de x subscrito, né, maiúsculo, vai ser a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Então, eu estou somando aqui todas essas probabilidades. Tá? A função de probabilidade, a função cumulativa, você consegue encontrar uma a partir da outra. Em particular, a função cumulativa, como está aí nessa equação, nada mais é do que a soma das funções de probabilidade para todos os valores menores ou iguais ao argumento, que é x aqui. Muito bom. E uma única restrição que eu tenho que ter é que essa minha função de probabilidade tem que ser uma probabilidade. Ou seja, tem que ser um número entre 0 e 1 para cada valor de x que ela pode assumir, e se eu somar ela para todos os valores que ela pode assumir, isso tem que dar 1. Okay? Por quê, né? Bom, lembrando que essa função ela está mapeando subconjuntos do espaço amostral para os números. Tá? Então, quando ela faz esse mapeamento, cada elemento do espaço amostral só pode ir para um número. Okay? Então, se eu somar sobre todos os números que ela pode assumir, eu estou recuperando basicamente o espaço amostral. E isso tem que dar 1. Então, O de x aqui é o domínio da variável aleatória x, que são os valores que ela pode assumir. Se eu somar sobre todos esses valores, essa função de probabilidade tem que ser igual a 1. Muito bom. Agora vamos falar então sobre a nossa primeira função de distribuição. É uma função que vai associar a probabilidade aos valores que a variável aleatória pode assumir. Essa distribuição é chamada de distribuição de Bernoulli e ela é muito simples porque ela serve para dar probabilidade para a nossa variável aleatória indicadora. Tá? Então, x aqui é uma distribuição de Bernoulli porque essa minha variável aleatória vai assumir só dois valores. f de x de 1 é a probabilidade de x ser igual a 1, eu vou chamar isso de P. E aí, f de x de 0 é a probabilidade de x ser igual a 0, eu vou chamar isso de 1 menos P, é o complemento de P. Okay? Então, repara que essa distribuição, essa função, tem um parâmetro só, que é esse número P. Okay? E ela está definida somente em dois valores, 0 e 1. Então, basicamente, como eu falei, é a distribuição de probabilidade de qualquer variável aleatória indicadora. Então, por exemplo, cara ou coroa, sim, não, verdadeiro ou falso, o grafo ser conexo ou não ser conexo, tudo isso eu posso usar essa distribuição para representar. A notação que a gente vai usar é x, til, Bernoulli P, e isso significa que x é uma variável aleatória que possui distribuição de Bernoulli com parâmetro P. Muito bom. Então, basicamente, isso é tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê na aula síncrona e até a próxima. Tchau, tchau.